Eu sou Alessandra Serighelli Vitacal, eu sou proprietária da Libás. Hoje eu vim aqui explicar um pouco a minha conexão forte com a Índia. Por que eu vendo roupa indiana? É uma pergunta que muita gente me faz. A minha conexão é o seguinte, eu sou casada com um indiano, então nós começamos a namorar, pois foi até engraçado, porque entre idas e vindas nós demoramos 3 meses para nos conhecer. Foi o grupo de amigos que nos apresentou. Em dezembro já começaram a me falar, eu quero te apresentar um indiano, e também falaram para ele, mas ele viajou, eu viajei. Em março que a gente se conheceu. Nós nos conhecemos no dia 24 de março de 2010, e daí ele começou a mandar flores para mim, e daí nós começamos a namorar. Então, daí quando nós começamos a namorar, existiu uma situação que ele é indiano e eu brasileira. E como falaria isso para os pais dele? Que na Índia é muito conservadora, a maioria sabe como é que são os rituais. Aí ele chegou na Índia um dia 3 horas da manhã e os pais dele já estavam esperando com uma noiva, com a foto de uma noiva. Ó, nós já separamos, nós estamos separando 3 noivas para você conhecer. Daí ele falou, mas eu já conheci uma noiva, mas já? Daí ele tirou uma foto minha. Aí ele falou, essa aqui, mas ela é indiana de que vilarejo? Que vilarejo que ela é? Ele falou, não, ela é brasileira. Aí foi um susto para todo mundo, né? Para mãe, para pai, para irmão, porque é difícil um indiano casar com uma brasileira. Aí ele viajou um tempo, daí que ele voltou, daí o pai dele falou assim, você desistiu? Ele falou, não. Aí nós começamos realmente a namorar. Nós namoramos 2 anos, chegou no final desse período de 2 anos, o pai dele, as pais já estavam falando, escuta, você não vai casar, porque não existe isso de namorar tanto tempo. Então casa de uma vez. Daí nós marcamos nosso casamento. Fizemos o noivado em agosto de 2011 e casamos em março de 2012. E para ser um casamento bem típico, nós fizemos uma cerimônia indiana e uma cerimônia brasileira, porque os pais da família dele veio participar do nosso casamento. As pessoas ficaram bem curiosas, mas como que vai ser a cerimônia de um casamento indiano? Mas foi bem diferente, mas fizeram o máximo possível para ser próximo, foi no Brasil mesmo, foi feito no Brasil. E foi lindo, foi 2 casamentos, o pessoal estava muito feliz, a família dele estava muito contente, a família dele me aceitou muito bem, eu sou muito grata por isso. E nós começamos uma vida a 2, com 2 culturas bem diferentes. Aí em julho, eu comecei com formigamento no corpo e ninguém sabia o que eu tinha. Eu fiquei 1 semana para descobrir que especialidade que eu poderia ser, porque as primeiras informações é que eu estava com uma crise de ansiedade. Aí depois de passar por vários médicos, eu fui no especialista em neurologia, e me constataram que eu estava com um problema neurológico, só que ninguém sabia o que era naquele momento. E daí eu passei por um acompanhamento médico durante meses para saber o que poderia ser. Enfim, o médico me liberou para ir para a Índia, eu fui para a Índia em dezembro, porque eu tinha que conhecer a família do meu marido, e lá eles estavam me esperando com uma grandiosa festa. E como lá na Índia é tudo muito intenso, então lá eles não sabem fazer coisa pequena. Então era uma festa grande, era uma festa para 500 pessoas. E eu ia conhecer a Índia, conhecer a família toda. E nós fomos para a Índia. Num primeiro momento nós resolvemos passear um pouco pela Índia para eu conhecer um pouco da cultura e do país.
E no segundo momento nós iríamos para a casa da família do meu marido para conhecer e participar dessa festa que estavam preparando para a gente. Aí nós fizemos o passeio turístico, uns 10 dias mais ou menos conhecendo a Índia. Daí nós paramos em Nova Delhi e nós íamos para Kerala no dia seguinte, que é onde ia ser promovida a festa. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, a gente ia acordar para pegar o voo. Meu marido levantou, foi escovar os dentes e tal, e eu fui levantar em seguida. Quando eu levantei, eu caí. E eu estava bem no dia anterior, eu estava super bem. Aí eu caí, eu perdi os movimentos da perna, perdi os movimentos do corpo do lado direito, perdi a minha fala, estava toda embaraçada e ninguém entendia o que eu tinha. Meu marido começou a ficar assustado, até porque eu também, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E quando eu saí do Brasil, o médico disse que uma das possibilidades era esclerose múltipla, entre outras, né? Porque ele não tinha confirmado o diagnóstico ainda. Quando eu cheguei lá na Índia, aí me mandaram. O tratamento que eu tive na Índia foi excepcional. Foi excepcional. Muita gente tem dúvidas, né? Como é que foi lá na Índia, um país estranho que você não conhecia? Foi excepcional. E a minha sorte foi estar em Nova Delhi, da capital indiana. E a gente estava no hotel que era 5 minutos do hospital. E eles foram muito atenciosos comigo. Meu marido ligou para a portaria do hotel, disse que eu estava tendo um problema de saúde, que ele não sabia qual era, que tinha essa possibilidade da esclerose. Aí quando o médico, daí eles passaram para o médico, quando o médico ouviu da esclerose múltipla, ele falou: ela tem que correr para o hospital. Daí ele falou: quanto tempo você precisa? Ele falou: sim, 5 minutos eu estou lá embaixo. 5 minutos a ambulância estava lá me esperando. Aí nós chegamos no hospital, os neurologistas já estavam me aguardando, fui direto para a sala de ressonância e aí confirmou-se o diagnóstico de esclerose múltipla. Daí eu chegamos no hospital, o hospital estava lotado na Índia, mas o atendimento que eles me deram, até por eu ser estrangeira, foi muito bom. Já me colocaram no corticoide, né, pulsoterapia, que eles chamam. E daí, como estava cheio o hospital, eles arrumaram uma vaga para mim, num quarto excelente, tive um atendimento excelente, alimentação excelente, porque eu estava preocupada com a alimentação também, que lá é muito condimentado, fizeram comida especial para mim. E eu fiquei internada lá por 10 dias no hospital. Daí foi um problema, porque estava eu e meu marido. E meu marido falava inglês e falava indiano, né? Falava a língua deles lá. Ainda mais que muita gente do hospital era de Kerala, do estado dele, daí ele já tinha mais facilidade de comunicação. E eu não entendia nada. Mas enfim, eles me colocaram no quarto. Uma coisa que me chamou muita atenção também, uma situação que as enfermeiras estavam muito preocupadas com o meu psicológico. Porque eu estava num país estranho, eu estava numa situação estranha, que eu não conseguia entender a língua, e as enfermeiras me perguntando como que eu estava. Elas não estavam muito... A preocupação delas era o meu psicológico e o meu físico. E outra situação que chamou minha atenção foi o atendimento que eu tive lá no hotel, porque eles mandaram uma pessoa comigo na ambulância para facilitar essa situação da língua e ver para me deixar mais tranquila, o que realmente foi muito bom, porque o meu marido tinha que sair para resolver as partes burocráticas e eu fiquei sozinha. Eu estava no pronto atendimento e daí eu precisei e ninguém me conhecia ali naquele momento. Se alguém tirasse a maca dali e me levasse, eu estava perdida, porque eu estava com problema para falar também, né? Eu não conseguia nem falar nem inglês nem português, nada. Então, foi uma excelente posição do hotel também, tem que relevar isso. Daí, meu marido, ele tinha que sair para resolver as partes burocráticas, né? Plano de saúde, dar baixa no hotel, porque daí ele se mudou comigo para o hospital e outras coisas, né? E, em segundo lugar, ligar para a família avisando que eu estava internada em Nova Delhi.
Aí, o que a família dele ia entender? Que eu fui lá para o casamento e chega um momento eu estava internada. Eu fui internada dia 4 de janeiro de 2013 e eles iriam fazer uma festa para mim dia 6 de janeiro, para 500 pessoas. E já tinha muita gente se locomovendo já para o local. Daí fizeram a festa para mim sem eu estar lá, porque não tinha nem eu e meu marido, porque a gente não tinha como. E nós estávamos a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. Então eu não tinha nem como estar lá, nem fisicamente eu tinha condições de estar lá também. Eu perdi todos os movimentos do lado direito, eu não falava. Os meus pais têm uma certa idade, tinham uma certa idade na época, hoje já são falecidos. E a minha preocupação maior era dos meus pais ficarem sabendo que eu estava internada na Índia. Eles iriam ficar muito preocupados e eu fiquei numa situação bem difícil. Eu demorei um dia para explicar para o meu marido que não era para contar para meus pais e que era só para ligar para minha irmã e a minha irmã dizer para meus pais que eu estava mantendo contato pela internet e pedir para ficar em segredo, para o mínimo de pessoas que soubessem, para não ter o perigo dos meus pais ficarem sabendo. Aí nós ficamos, daí eu fiquei 10 dias, eu voltei a andar, eu fiquei da cadeira de roda uma semana mais ou menos na cadeira de roda, depois eu voltei a andar e assim eu fui voltando os movimentos. Mas o braço direito eu não mexia, eu não consegui voltar a mexer na época, a mão não conseguia fazer isso aqui e a fala estava toda enrolada também. Depois a gente tinha que voltar para o Brasil. E como voltar para o Brasil naquela situação? Uma viagem longa. Enquanto a gente estava na Índia, meu marido me ajudava. E como voltar para o Brasil? Que era uma viagem... Na verdade, quando nós voltamos para o Brasil, nós demoramos 30 horas para chegar aqui. Porque foi muito difícil achar um voo que fosse compatível, né? Com os horários, tudo. Um dia antes da gente viajar, o meu marido foi na empresa aérea pedindo um upgrade. Para pedir um upgrade, dizendo as minhas condições, né? Aí eles chegaram, o atendente falou para ele, olha, eu se fosse o senhor, fingia que eu não teve aqui, porque ela tem que fazer uma perícia médica da empresa, porque o problema neurológico, ela pode ter alguma coisa no avião. E ela não pode passar esse risco. Só que isso demoraria muito e eu já estava muito segura em voltar, porque os médicos da Índia já tinham autorizado e um neurologista que eu estava consultando aqui no Brasil também já tinha autorizado eu a voltar. E eu ia voltar tomando corticoide, e daí corticoide segura para ter uma crise. E eu precisava muito voltar para o Brasil naquela época, porque além da minha situação, eu estava muito preocupada com meus pais e tinha a língua também, né? Daí voltamos numa situação bem engraçada, porque nós tivemos que... Quando meu marido chegou no hotel, que ele falou que eu não poderia ter upgrade, nada, e que eu ia depender da maneira que eu me apresentasse na companhia aérea, na hora do voo, o que eu fiz? Eu fui pro salão de beleza. Fiquei linda, maravilhosa, e daí eu falei, então agora nós vamos embarcar. E eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Aí eu voltei, daí quando a gente foi embarcar, era 3 malas que nós estávamos, porque a gente ia ficar 1 mês e meio na Índia. A gente estava com 3 malas, na época ainda podia. Aí nós pegamos a mala, meu marido contratou alguém para levar as malas pro voo e ele ficou me segurando, porque eu tinha muita dificuldade em caminhar. E ele me segurou no braço 1 hora mais ou menos, eu ia ficar na fila. E eu com todas as dificuldades que eu estava no momento. Enfim, nós trocamos o voo, ele pagou a multa, que também ficou demorando um tempão, e daí nós embarcamos. E quando eu estava com ele, ele me ajudava nas minhas dificuldades. Agora no aeroporto não tinha como estar, né? Porque ele não podia entrar no banheiro. Então eu tinha dificuldade para escovar os dentes, muita. Mas enfim, eu consegui fazer tudo.
Nós ficamos 10 horas parado na conexão que nós fizemos e eu 10 horas sem dormir praticamente, porque eu não tinha lugar para dormir e a gente estava na conexão. Mas enfim, nós demorou 30 horas para chegar em Curitiba. E daí, quando eu cheguei, foi um alívio, porque eu cheguei bem e não tive nada no voo. Foi a fé mesmo que a gente tem em Deus que nos ajudou a entrar naquele voo. Quando eu peguei um voo de 14 horas, eu olhei e falei, gente, é só Deus que vai me ajudar agora. Porque 14 horas, se eu tiver alguma coisa dentro desse avião, eu não tenho como recorrer. Mas como os médicos já tinham falado para eu vir, a minha fé em Deus me ajudou muito e eu entrei e vim embora. Eu fiquei andando muito por tempo em cadeira de roda, até porque depois, para eu conseguir me movimentar, eu não tinha força do lado direito, né? E daí, chegando no Brasil, eu fui internada aqui. Eu fui internada aqui em Curitiba para fazer um check-up e para ver a situação que eu estava e para ter os exames em português também, né? E para ver o check-up do Brasil, em que situação que eu estava naquele momento. Aí tinha muita burocracia, porque daí o plano de saúde que a gente faz, aquele de viagem, não queria cobrir, porque ele disse que era uma doença autoimune. Só que eu não sabia que eu tinha uma doença autoimune. Em nenhum momento eu fiquei sabendo que eu tinha uma doença autoimune. E foi constatado que eu tinha, foi diagnosticado esclerose múltipla na Índia. Aí a gente meu marido ficou correndo atrás disso também, e daí, enfim, nós tínhamos feito um seguro de vida naquele ano, em 2012. E foi o seguro de vida que cobriu todas as nossas despesas, graças a Deus. Aí quando eu cheguei no Brasil, daí que foi o momento da gente contar para a família, de eu contar para meus pais, que até então minha irmã dizia cada vez, ela arrumava uma desculpa para eles. Falei, se eles nunca fui internada no Brasil, se eu disser que estou internada na Índia, como é que eles vão levar uma situação dessa, né? Daí eu contei para meus pais, mas aí eles me viram, eles estavam mais tranquilos, eu estava em casa, apesar de debilitada, eu estava em casa. Aí o meu médico aqui do Brasil me internou para fazer o check-up, né? Nós fizemos o check-up. E ele constatou que eu tive uma crise gravíssima. A crise que eu tive de esclerose múltipla foi gravíssima. E o que fazia nesse momento, né? Fizeram uma junta médica e eles disseram que eu tinha que tomar um medicamento, mas era um medicamento que ainda estava em teste naquela época, que ainda não era... Mas esse medicamento era o único que ele apostava que não ia me deixar com sequela. Imagine, eu sem mexer o braço, sem mexer os dedos, andando mancando, com muita dificuldade para falar, ele falou, o único medicamento que a gente acha que não vai te dar, que você vai voltar e não ficar com sequelas é esse. Só que, porém, você tem que assinar um termo que você tem consciência que esse medicamento pode ter uma paralisia cerebral. Aí eu fui qual era o percentual do que eu podia ficar recuperada, o percentual que eu tinha de paralisia cerebral. E eu e meu marido sentamos nós dois e pra gente decidir. E na verdade no momento eu não falei pra ninguém, só pro meu marido. E nós decidimos que a gente ia enfrentar aquela situação juntos e que eu ia tomar o medicamento. Aí comecei a tomar esse medicamento, foi até engraçado, porque naquela semana eu ouvi uma reportagem sobre paralisia cerebral e foi bem chocante, assim. Mas eu falava, não vai acontecer nada comigo. Eu tenho uma mãe, minha mãe já faleceu, mas a minha mãe era uma pessoa muito forte e com muita fé em Deus. E ela sempre falava, você tem que enfrentar as situações, você não pode fugir. Então isso me lembrava muito ela, eu pensei muito nela, pensei muito em Deus, e eu falei, não vai acontecer nada. Aí comecei a tomar esse medicamento, eu estava com muitos problemas de locomoção. Me lembro até hoje que minhas amigas chegavam na minha casa, começava a chorar, porque
para quem me viu antes e me via naquela situação, e elas choravam e eu tentava amenizar a situação até, porque eu falava, gente, calma, não é o fim do mundo, as coisas vão melhorar. E graças a Deus eu sempre com pensamento positivo, que ia dar tudo certo, que eu ia resolver a situação e que as coisas iam melhorar. E foi indo, né? Uma amiga me levava na fisio, outra amiga me levava na fono, outra amiga, minha prima me levava num lugar e assim a gente foi levando a situação. Eu fiquei em quase um ano para me recuperar, pelo menos para eu voltar a ter uma vida ativa, né? E graças a Deus foi difícil, mas eu comecei a voltar à recuperação. Eu nunca imaginava, olha gente, para eu estar assim hoje é um verdadeiro milagre. Porque quem me viu e quem me vê hoje, e quem me viu antes até, não acredita que eu passei por tudo isso. Daí foi nesse momento que eu voltei em 2014, estou retornando para minha vida. Eu falei para o médico, doutor, eu quero engravidar. Eu quero ter um filho. Porque a gente faz um plano, Deus faz outro, né? A gente tinha feito o plano de se casar e já ia para a Índia e já engravidar já na volta. Na volta já voltava praticamente grávida. Mas daí com esse problema de saúde, o remédio que eu estava tomando era muito forte. E eu já casei de 39 para 40 anos, eu estava fazendo 40 já. Fiz 40 no mês de abril, depois do casamento. E a minha preocupação, doutor, eu estou com 40 anos. Eu quero ser mãe e ele quer ser pai. Mas como que nós vamos passar por isso? Eu tenho que relatar aqui o quanto meu marido foi parceiro, o quanto ele me apoiou em tudo. Ele, em momento algum, ele se esquivou em alguma coisa, sabe? Ele foi parceiro, muito parceiro. E ele falava para mim, se você não puder engravidar, não tem problema, a gente adota, a gente faz qualquer coisa, mas o primeiro é a tua saúde, é a tua situação física, vamos primeiro resolver isso e vamos ver o que a gente vai fazer, mas em momento algum ele me deixou a desejar. Isso foi muito importante. Eu comecei a fazer minha evolução, daí o médico falou assim, olha, você pode engravidar, só que a gente tem que parar, primeiro a gente vai ter que te acompanhar para ver como é que vai ser a evolução do teu tratamento e você não vai poder tomar e ver o que você vai estar tomando, porque esse remédio que você está tomando é muito forte. Aí o médico falou assim para mim, olha, você pode fazer o desmame e ficar sem medicamento por conta e risco sua, ou você pode voltar para um medicamento mais fraco para poder engravidar. Aí eu lembrei da minha mãe na época. Lembrei da minha mãe, que ainda estava viva. Lembrei o que minha mãe faria. E na minha confiança, minha fé em Deus, eu falei, não, eu vou parar com tudo. Porque eu não quero que meu filho corra nenhum risco. Eu quero ter o meu filho saudável. E me diga tudo que eu vou precisar fazer, é por conta e risco meu. Aí ele falou, olha, você faz o desmame desse medicamento durante os 3 meses e a gente vai te acompanhando para você poder engravidar. Aí eu fiz 3 meses, depois eu fiz mais um detox com o meu corpo e eu engravidei no ano de 2015. Nossa, gente, foi para mim uma felicidade enorme, porque eu nunca imaginava, eu com 42 anos, quando eu tentei engravidar, eu já engravidei, não tive problema para engravidar, não precisei fazer nada. Engravidei, fiquei linda, maravilhosa, grávida, um monte de gente me falando, você é louca, você é doida, engravidar com esse problema de saúde, isso faz que você tenha uma crise. Eu falei, não vou ter crise. Eu vou superar tudo isso. Aí eu tive o meu filho com 3,5 kg, 52 centímetros, saudável, e foi uma alegria muito grande. E foi até engraçado, na hora do parto, eu estava tranquila na hora do parto. O meu obstetra em contato com o meu neuro direto, né, durante a gestação.
Os dois conversando, os dois eu confiei muito. Então eu falava, não vai ter perigo, não vai ter perigo de nada. Só que na hora, na hora do parto, a anestesista chegou para mim, que ela nasceu 6 de janeiro, ela falou para mim, escute, algum problema de saúde? Eu falei, eu tenho esclerose múltipla. O quê? Você tem esclerose múltipla? Eu falei, eu tenho. Ela falou, meu Deus, eu não posso começar essa anestesia sem antes de ver todos os teus exames. Meu marido já estava na sala de cirurgia, no centro cirúrgico, ele saiu do centro cirúrgico, foi para casa, pegou todos os exames, que era uma pilha assim, voltou para o hospital. O Raj era para nascer 8h20, ele nasceu 11h30. E o meu obstetra estava preocupado de eu subir minha pressão, alguma coisa assim, porque... E eu estava mais tranquila até que toda a equipe médica. Eu falei, não, é tudo certo, não tem problema. Eu fiquei tranquila esse período. O hospital estava cheio. O hospital, gente, estava todo mundo tão nervoso que o hospital nasceu na Nossa Senhora das Graças. E subiu, que podia subir, né, na hora do parto, né, que podia ficar na sala de espera, e ainda tinha uma fila lá fora esperando, na sala de espera do hospital mesmo, todo mundo esperando notícias para me ver, que estava todo mundo preocupado, achando que a crise que eu tive foi tão grave, achando que eu podia ter, porque o médico falou que eu podia, depois do parto, podia ter um efeito rebote, alguma coisa assim. Gente, eu não tive nada, eu não tive absolutamente nada. O meu neuro me acompanhou depois do parto, ele foi no hospital, me acompanhou direto, foi um parto ótimo, tranquilo. E hoje o meu filho está com 8 anos. Quando meu filho nasceu, aí o médico falou, olha, enquanto você amamentar, você não pode tomar o medicamento. Então, o que você decide? Eu falei, eu quero amamentar. Mas daí você tem o risco também de ter um problema, porque você não está tomando o medicamento. Mas eu falei, eu quero amamentar. Eu vou amamentar meu filho. O meu filho nasceu, quando ele fez 1 ano, a gente queria levar ele para a Índia para conhecer os avós. A família, né, principalmente, mas principalmente os avós. E a minha sogra também já era de idade, assim como meus pais e meu sogro. E então a gente queria que eles conhecessem, né? E outro desafio que eu estava pensando, eu com um filho de 1 ano com esclerose múltipla na Índia. Aí nós levamos ele para a Índia e foi uma alegria muito grande. E daí eu estava em dúvida. Eu falei, o que eu faço? Vou tomando remédio ou vou amamentando? Eu falei, melhor eu amamentando, porque eu sei que ele não corre risco de passar, tipo assim, porque dele estranhar comida, alguma coisa assim. Eu não sabia como é que era a alimentação, né? Mas enfim, meu filho não teve problema nenhum com a alimentação na Índia. As opções que eu tive de alimentação para ele foram muitas. Eu não tive dificuldade nenhuma. Mas eu fui amamentando ele até a Índia, nós voltamos e quando eu cheguei no Brasil de volta, que eu parei de amamentar. Amamentei meu filho 1 ano e 2 meses. Daí que eu comecei a tomar o medicamento que o médico mandou, novamente. Então foram fases, gente, foram fases que eu fui passando. O que tem para hoje? Eu fazia assim, o que tem para hoje? Tem isso, então tá bom. E um pouquinho antes de eu engravidar, eu falei pro meu marido, eu tenho que ter uma vida mais tranquila agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Daí eu olhei pra ele e falei, vou vender bata. Ele falou, vai vender bata? Eu falei, vou vender bata. Porque eu quero ter uma vida mais tranquila. Bata eu gosto, eu amo as roupas indianas. E eu vejo que tem público. As pessoas gostam muito das roupas. Quando eu tô com uma roupa indiana, me elogiam muito. Então, eu vou vender bata. Daí meu marido até levou um susto. Mas vai vender pra quê? Eu falei, vou vender pra começar vendendo pros meus amigos. Eu ofereço para meus amigos e vendo em casa. E então tá bom, vamos vender bata.
Se quer vender bata, vai vender bata. E daí eu abri uma MEI e comecei a falar com os fornecedores e conseguia vender as roupas indianas. E assim, daí eu engravidei logo depois, daí eu dei uma acalmada, continuei trabalhando em casa e em 2019, que meu filho já estava com 4 anos, com 3 anos, 4 anos, eu abri a loja física, que daí eu já estava em condições de ter essa responsabilidade. Antes disso eu não me senti segura para ser mãe e ter uma loja física dependendo de mim. Aí eu abri a loja física em 2019, estava toda feliz e contente. Daqui a pouco vem a pandemia. 2020 chega a pandemia. A loja estava bombando, chegou a pandemia. Daí eu falava assim, gente, se eu passar essa pandemia, eu passo qualquer coisa. Porque estava muito difícil. A gente segurava, a gente ia, eu tinha funcionária na loja, a gente não dava conta. Foi muito difícil, foi. Daí eu falava, não, que agora vai dar certo. E as minhas funcionárias, as minhas colaboradoras também, elas estavam muito envolvidas na batalha que a gente estava. Então elas também me deram muita força naquele momento. E eu consegui sobreviver à pandemia com ajuda, até amigas minhas que iam na loja, tiravam foto, mandavam para as amigas em casa, as amigas também pediam em casa, a gente levava, pegava o motoboy. Olha, gente, nós fizemos de tudo e a loja sobreviveu. Hoje a Libás tem 9 anos e a Libás começou a ficar conhecida. E hoje eu sou muito feliz, hoje nós estamos com quase 9 mil seguidores no Facebook. Isso para mim é uma felicidade muito grande e ter vencido a pandemia e ter vencido várias etapas na vida que a gente teve. Mas olha, gente, cada etapa que eu passava foi uma superação e foi cada vez mais. E eu fico muito orgulhosa disso. Porque eu amei trabalhar com roupa indiana, eu amo trabalhar com roupa indiana. E o que me dá mais prazer é ver as clientes felizes. Sabe, quando eu tenho feedback das clientes felizes, mandando foto para mim, olha, Alessandra, fez sucesso tua roupa, Alessandra, todo mundo pergunta da roupa, todo mundo gosta, então, Alessandra, minhas roupas não acabam. Eu fico muito contente, gente, vocês não sabem o retorno que é isso para mim. Eu fico muito feliz, sabe? Eu gosto de trazer felicidade para as pessoas. Eu gosto de trazer alegria. Isso me faz bem, faz muito bem para mim. E eu sinto de fazer bem para as pessoas também. Então, o retorno que eu tenho é muito, muito especial. Cada cliente que entra na loja, a gente conversa, bate papo. Eu gosto muito de saber as histórias, né? As pessoas também gostam muito de contar as histórias. E muitas clientes viraram minhas amigas, muitas clientes. Então, essa aproximação com as clientes, além de ser muito significativa, ela me distrai também, né? Eu fico o dia inteiro envolvida com a Libás, né? Sabe que quando eu tive a crise, que eu voltei para o Brasil, quando eu saía com meu marido, todo mundo achava que eu era gringa. Que eu era de outro país, porque eles falavam, eu falava tudo enrolado e ele falava mais enrolado ainda. Todo mundo falava, você é indiana? Eu falei, não, não sou indiana, eu sou brasileira. Daí as pessoas estranhavam, por que eu falava tudo enrolado? Mas foi uma situação que, tipo assim, a gente dava uma risada, a gente tinha que rir naquele momento, porque a gente passou momentos tão difíceis que a gente tentou tirar o melhor possível, a gente tentou tirar as fases engraçadas que a gente passou, sabe? Rir de tudo aquilo que a gente passou, apesar de estar passando ainda, apesar da esclerose ser uma doença autoimune e não ter cura. Então, eu tomo o meu remédio diariamente e rezo para que nada aconteça, porque o medicamento segura 70% da crise. Então a gente tenta ser feliz o máximo que puder, né? Gente, eu posso transmitir para vocês o seguinte:
Nada na vida é impossível. Cada vez que me disseram, você não vai conseguir, eu falei, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque a gente pode conseguir tudo. Deus não manda nada pra gente que a gente não possa carregar. Tudo na vida a gente pode carregar. Então, o que Deus faz? Deus nos manda pra gente crescer na vida. Pra gente amadurecer na vida. Eu estou exemplo disso. Minhas amigas até falam até hoje, Alessandra, eu cheguei na tua casa, você estava lá, falando, e você falava, eu estou bem. Eu tenho uma amiga que brinca, eu não tentei te ver daquele jeito, e você fala, estou bem, eu vou ficar bem. Eu quero passar uma mensagem que tudo na vida Deus manda. Eu pensava assim quando eu estava doente, quando eu estava na Índia. Falei, Deus não quer o nosso mal, Deus só quer o nosso bem. Então, por que Deus está mandando isso para mim? É para aprender alguma coisa. Eu pensava sempre assim. Falei, gente, eu tô aqui na Índia, num hospital, internada, sendo que eu nunca fui internada no Brasil. E tô nessa situação, por quê? Por quê? Porque Deus queria que eu amadurecesse. Deus queria que eu, de alguma maneira, enfrentasse aquela situação. Porque nós estamos nessa vida para enfrentar alguma coisa. Não adianta, a gente não chegou aqui para ser. Então, nós temos que amadurecer, nós temos que... E eu senti isso o tempo todo. Eu estava lá e falava, Deus, e para que isso? Eu falava, eu vou entender isso depois. Eu não vou poder entender agora. Agora, eu tenho que correr atrás do que eu posso. Do que eu tenho para hoje. E isso eu vou entender daqui a uns anos. E realmente... eu já consigo entender muita coisa que Deus fez na minha vida. Minha vida mudou totalmente. Mudou da água pro vinho. Mas é por quê? Porque, de repente, eu estava na zona de conforto. Eu tinha que sair daquela zona de conforto. Eu tinha que aprender novos horizontes. Alguma coisa tinha. Então, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Superação.